Olá pessoal, meu nome é Eduardo Souza, sou professor do curso de Medicina Veterinária do IFAM e continuando aqui as aulas de imunologia veterinária, hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre imunobiológicos, focando na parte de vacinas e soros. E como plano de aula, nós temos a ação da imunidade adaptativa com o uso de vacina e soro hiperimune, a importância da vacinação e soro na medicina veterinária e a resposta imunológica com o uso de vacinas e soro hiperimune. E dando continuidade às nossas aulas, nós comentamos até aqui bastante sobre imunidade natural, sobre as barreiras físicas, e hoje é o momento a gente conversar um pouquinho sobre a imunidade adaptativa. E antes que a gente fale diretamente sobre a vacina, é importante a gente entender a importância desses atores. E a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre os linfócitos, tá? E os linfócitos acabam sendo atores bastante importantes nesse processo. Eles estão localizados em órgãos linfóides, no sangue e também em superfícies mucosas, tá? Realizando um importante papel de defesa. E esses linfócitos acabam sendo divididos em três grupos principais, três tipos, que são as células NK, que aí faz parte da imunidade inata, as células T, que são os linfócitos T, que tem como função principal regular a imunidade adaptativa, e o linfócito T também é responsável pela imunidade celular, e o linfócito B, que, como a gente até conversou anteriormente, e vocês já sabem, né, até já sabiam isso anteriormente, eles são responsáveis pela produção de anticorpos. E a gente conversou muito sobre o processo de receptores, né, da imunidade inata. Então, os linfócitos, eles possuem moléculas de superfície, tá? E eles têm grupamentos de diferenciação. Esses grupamentos, normalmente, eles vêm com o símbolo CD, tá? E aí tem CD3, CD4, CD8, enfim. É uma nomenclatura que acaba sendo divididos em tipos, né? E tendo um numeral ao final. Tem até algumas moléculas de superfície que, em vez desse CD, tem o WC, que em inglês é Workshop Cluster. E além disso, esses linfócitos, eles têm um complexo grupo de receptores. Tá? Esses receptores, eles são chamados de TCR, que são das células T, e BCR, das células B. Tá? Então, como alguns exemplos, tá? A gente traz aí, por exemplo, o CD3, que tem a responsabilidade, por exemplo, de transmitir sinais do receptor quando ocorre alguma ligação ao antígeno, para o linfócito T. O CD4, que ele faz parte, né, ele acaba sendo um ligante, né, ele acaba sendo um receptor para a molécula MHC, que são células apresentadoras de antígeno. E um outro importante também é o CD8, tá? Que ele acaba auxiliando aí o linfócito T e combate e destrói células anormais. Então, tem até uma tabela no TISA, tá? Eu peço que vocês façam uma lida e uma observação sobre esses grupamentos de diferenciação, tá? Sobre a importância deles e como que eles se expressam frente a esses receptores, tá? E como a gente pode observar nas imagens, e aí olhando primeiro o processo de ativação das células T, a gente observa que os linfócitos T, eles necessitam de uma intermediação, precisa de um comunicador, que alguém apresente esses antígenos para ele. Tá? No caso, a gente está observando aí macrófago fazendo essa apresentação para uma célula para o linfócito T helper.
né? Mas isso, outras células também podem fazer essa mesma ação, né? Células dendríticas, e até o linfócito B, ou até mesmo o complexo de histocompatibilidade, tá? E aí, nesse caso, após esse processo de apresentação de antígeno, vocês conseguem observar a liberação de interleucinas. E essas interleucinas, como a gente viu na aula passada, eles são os comunicadores, né, os sinalizadores que vão fazer com que haja o processo de replicação de outros linfócitos e a ação também do linfócito T citotóxico. Tá? E aí, com isso, vai agir diretamente sobre essa célula infectada e aí a destruição. Tá? Lembrando que esse processo do linfócito T, ele também pode estar estimulando a transformação dos linfócitos B em plasmócitos para gerar anticorpos, que é o que a gente observa na outra imagem, tá? Na imagem do linfócito B, por exemplo. Então, nós temos aí, ó, o linfócito B aí por meio aí dos seus BCRs, né, que eu citei anteriormente, tá? Vai processar e vai apresentar antígeno para células T, tá? Por meio do TCR. Então, é importante essa relação, tá? Dessa comunicação do linfócito B para o linfócito T, tá? E com isso vai ter a estimulação, né, como eu falei anteriormente, do desenvolvimento de plasmócitos que vão estar aptos para responder ao antígeno, e o plasmócito vai chegar aí no estágio de anticorpo para fazer ação contra esse vírus, no caso o que a gente consegue observar a imagem. Além disso, algumas não serão todas as células que se transformarão em plasmócito. Algumas células B, elas vão se transformar em células B de memória, tá? E algo extremamente importante é o fato do organismo animal conseguir gerar boas células de memória B. Porque, por exemplo, se eu tenho uma segunda exposição a esse antígeno, a esse agente, rapidamente acaba conseguindo pular algumas etapas. Tá? Ele consegue gerar mais rápido uma resposta imunológica frente a esse processo infeccioso. E estes anticorpos também são chamados de imunoglobulinas, gama-globulinas, dependendo da literatura. Eles nada mais são do que moléculas de glicoproteínas, que eles vão ter várias funções frente ao combate desse agente, desse antígeno. Tá? Tendo como função principal, por exemplo, reconhecer, neutralizar, marcar esses antígenos, para que eles possam ser eliminados ou fagocitados pelos macrófagos. Então, como a gente sempre fala para vocês, né, há uma relação aí da imunidade adaptativa com a imunidade natural. Tá? E aí na tabela 1 a gente consegue observar as classes de imunoglobulinas, né? Nós temos aí o IgA, o IgD, IgE, IgG e IgM. E essas imunoglobulinas, vocês vão perceber que eles vão estar distribuídos em várias partes do organismo animal. Por exemplo, o IgA, encontrada em mucosas do trato gastrointestinal, respiratório e urogenital, tem como função aí prevenir colonização por patógenos, é amplamente presente também na saliva, lágrimas e leite. Então, o IgA ele acaba tendo uma importância muito grande em relação à mucosa, principalmente. IgD é imunoglobulina de membrana, faz parte do receptor de membrana de linfócitos B virgem, tá? O BCR, né? Esse primeiro contato. IgE, envolvido em processos alérgicos e parasitários, sua interação com basófilos e mastócitos acaba causando a liberação de histamina. Então, há uma correlação aí na presença de basófilos que a gente consegue observar no hemograma com a presença de IgE, há uma correlação. E olha aí, mais uma vez, né? Imunidade natural com a imunidade adaptativa. O IgE
IgG, desculpa, principal imunoglobulina da imunidade adquirida. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o IgG, extremamente importante, tem a capacidade de atravessar a barreira placentária. E o IgM faz parte do receptor de membrana de linfócitos B virgem também, BCR, e é encontrado no soro e secretado precocemente na resposta imune adquirida, que eu também vou comentar um pouquinho mais sobre esses dois, IgM e IgG, na resposta, principalmente no processo de reforço de vacinação e nessa resposta inicial do organismo animal. E nesta tabela, vocês conseguem observar muito bem algo que é extremamente importante para a gente, seja quem vai trabalhar com pesquisa, com clínica, que os anticorpos, eles acabam tendo uma especificidade em relação ao agente no qual ele teve contato. Então, algo até lógico, né? Se ele tem um anticorpo, quer dizer que ele teve contato com aquele antígeno, né? Com aquele agente etiológico. Então, isso é um resultado, é um achado extremamente importante para a gente tentar mapear qual é a doença qual é o agente que está circulando numa determinada região, se não está circulando mais, quais são as principais espécies silvestres, domésticas, de produção que estão sendo atingidas por aquele agente, se há um agente novo. Então, o estudo de anticorpos, o estudo das imunoglobulinas, acaba sendo algo riquíssimo para a gente, porque vai mostrar, isso a nível de exame laboratorial, lógico, e até dá para estimar quando que esse animal teve contato ou se simplesmente ele teve contato. Então a gente consegue observar nessa tabela, por exemplo, na tabela 2 ali, distribuição das espécies soro-reagentes para diversos sorovares de Leptospira spp, no zoológico de Uberaba. Aí o colega fez vários estudos, né, com Cerdocyon-Tol, Crisocyon brachyurus, e aí conseguiu observar quais agentes esses animais tiveram contatos. Tá? E até importante, né, para estudos epidemiológicos, acaba sendo fundamental até para tomadas de medidas a nível de políticas públicas dentro de uma determinada região. E agora, sabendo, né, esse processo a ação dos linfócitos, a ação dos anticorpos, tá? A gente traz aqui para vocês alguns conceitos, tá? Sobre os imunobiológicos, né? Que são substâncias capazes de induzir resposta imunológica para prevenção ou tratamento de doenças. E no caso, a gente traz dois grupos diferentes. Tá? Então nós temos aí as vacinas, né? Que as vacinas elas são preparações que têm micro-organismos vivos ou mortos, né? Atenuados ou inativados em suas frações, que são possuidoras de propriedades antigênicas. Tá? Essas preparações elas acabam induzindo o sistema imunológico de um animal para produzir anticorpos, evitando que esse animal, mais para frente, tenha o processo de doença, ou se ele tiver a doença, tenha uma rápida resposta imunológica do animal, sendo um pouquinho mais brandos os sinais clínicos observados. E também o soro, no caso aí soro hiperimune, né, ou soro imunológico, como alguns autores gostam de comentar, né, que nesse caso já são anticorpos prontos, já são anticorpos já viáveis, que acabam sendo utilizados como tratamento mesmo, tá? Necessário para combater uma determinada doença ou alguma intoxicação. Tá? Então há uma diferença bem clara aí, tá? Então o soro é o tratamento, né? Uma soroterapia. Lembrando que quando a gente fala soroterapia, a gente não está falando de soluções fisiológicas, soluções glicofisiológicas, em ACL, por exemplo. Tá? A gente está falando realmente de anticorpos, tá? Retirados e utilizados para fins terapêuticos. E as vacinas que acabam sendo essas frações desses micro-organismos vivos, tá? Que vão gerar essa resposta imunológica.
E aí a gente traz para vocês esses dois mapas, de maneira bem geral, sobre o estudo das vacinas, né, vacinologia e por que vacinar. Então, a vacina é o meio mais eficaz e mais barato de erradicar ou controlar uma doença, tanto em animais quanto em humanos. É uma tecnologia que, a cada dia que passa, está mais tecnificada, tem maior qualidade, com profissionais extremamente gabaritados e treinados para isso. O mundo todo, a maioria dos países já trabalha no processo de vacina. O Brasil tem uma expertise muito grande no processo de vacina. E o processo de vacinação pode ser adotado por vários tipos de estratégias, tá? Ou através só de grupo de risco, faixa etária, ou em situações mais ousadas, até 100% da população. Vai depender do agente a ser trabalhado. Tá? Em epidemiologia, vocês vão observar bem esses processos a serem, essas medidas a serem trabalhadas nesse processo de controle ou erradicação de uma doença. Tá? Mas, focando nas imagens do slide, a gente tem, por exemplo, aí acima, a gente pode observar que em 4 anos houve uma diminuição no caso de raiva, após simplesmente a administração de uma vacina antirrábica nesses países que vocês podem observar na imagem, da Europa, tá? Na França, Bélgica, Holanda, e Alemanha e Luxemburgo. Então vocês conseguem observar que esses pontinhos na imagem de cima, na A, na B já não existe tanto. Tá? Em pouco tempo se diminuiu o número de casos. Tá? E aí trabalhos de 89, né, trabalhos bem antigos que demonstram essa eficácia. E na segunda imagem, o andamento, né, da estratégia de vacinação de febre aftosa em bovinos e bubalinos no Brasil. E lembra que eu comentei anteriormente, é importante a gente entender qual o grupo que vai ser trabalhado nesse controle de doenças. Tá? No caso aí apenas bovinos e bubalinos, todavia a febre aftosa, ela pode atingir também outros animais, como ovinos, caprinos, suínos. Só que muitas vezes, se eu tiver eficácia nisso, e também a pesquisa epidemiológica contribuindo nesse processo, se eu conseguir eliminar a doença das principais espécies que são atingidas, as outras espécies elas acabam se beneficiando também, que é o que aconteceu com a febre aftosa, no caso do foco apenas a vacinação de bovinos e bubalinos. Tá? E aí, vejam que ambos os casos, ambas as imagens, ambas as situações, é importante observar que esses aspectos epidemiológicos locais, eles são extremamente importantes para analisar esse uso da vacina e até mesmo em alguns casos, após a erradicação do agente patológico, eu posso retirar a utilização da vacina. Ora, se eu não tenho o agente que outrora eu tinha circulando, o agente etiológico circulando, se hoje eu não tenho mais o agente circulando e eu consigo ter barreiras de circulação, evitando a circulação de entrada de novos animais, e eu controlo também outros aspectos epidemiológicos, tá? Eu posso até retirar essa vacinação em determinadas regiões que eu não tenho mais e que eu não tenho mais risco dessa doença. Dessa doença voltar a atingir meus animais. Tá? Então, essa relação entre vacina e a presença de agentes etiológicos em determinadas regiões, ela é extremamente importante. Tá? Por isso que a gente faz uma correlação também com o slide anterior de imunoglobulinas, lá de anticorpos. Tá? Estudos sorológicos, saber que agentes estão circulando é extremamente importante para a tomada de decisões. E nesse slide a gente consegue observar os tipos de vacina que são utilizados na medicina veterinária. Então, indo aí para os tópicos, né? Nós temos aí as vacinas vivas ou atenuadas, que são oriundas de micro-organismos enfraquecidos, que eles acabam perdendo, que perderam, né, a capacidade de gerar doença, tá?
esses vírus eles são cultivados em tecidos, em células ou até mesmo em espécies que não são naturalmente adaptados. O outro tipo de vacina é a vacina inativada, onde aí sim nós temos micro-organismos mortos, tá? Então esses fragmentos eles podem ser cultivados em formaldeído, em substâncias químicas, né? Acetona, em álcool. E a vacina conjugada, que são partículas provenientes desse micro-organismo. Então ali na figura 23.4 a gente observa ali o vírus vivo, ali com seus antígenos que podem ser utilizados, né, nesse esquema, nesse diagrama aí. Então aí, ó, vírus vivo modificado, vírus inativado, subunidades purificadas, produto recombinante, ou até mesmo a vacina do DNA. Lembrando que, indo aí para a imagem 23.6, partes desse micro-organismo, né, antígenos desse micro-organismo, eles podem ser patogênicos também. Tá? Então, pode-se retirar essa parte que é virulenta desse agente. Tá? E aí, a partir do momento que é retirada essa parte virulenta, a gente tem aí ó, o organismo avirulento com ausência do gene para o fator de virulência. E aí sim, fica um antígeno adequado para o processo de vacinação. Tá? No quadro 23.2, a gente observa aí a diferença e a importância, né, das vacinas vivas e inativadas. Então, com um grau de comparação. Tá? No caso aí, vacinas vivas, a necessidade de menos dose, não necessita de adjuvantes, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente o que são, tem menores chances de hipersensibilidade, induzem o interferon, a gente já comentou sobre o interferon, né? Relativamente baratas, necessidade de menor quantidade de dose, podem ser administradas pelas vias naturais de infecção, estimulam tanto a resposta imune humoral quanto a mediada por célula e têm uma proteção mais duradoura. Já as vacinas inativadas, elas são mais estáveis para o armazenamento. É improvável que cause doença devido à virulência, porque o micro-organismo está morto, né? E talvez por isso que elas sejam bastante utilizadas aí na medicina veterinária, que elas acabam tendo menos efeitos adversos, não se replicam no organismo receptor. É improvável que contenham organismos contaminantes vivos, não se disseminam para outros animais, são seguras em pacientes imunodeficientes, são mais fáceis de armazenar, menores custos de desenvolvimento e ausência de risco de reversão da virulência. Então, como vocês viram, aí ainda tem bastante vacina viva no mercado, mas a tendência é que se utilize mais vacinas inativadas devido a esses efeitos mais benéficos no organismo. E algo que está se trabalhando muito para que a gente tenha realmente uma eficácia e segurança dessa vacina, desses antígenos a serem utilizados, é a vacinologia reversa, onde a gente consegue mapear esse genoma microbiano para saber qual a melhor forma de preparação dessa vacina, né, com a utilização de um antígeno eficaz e seguro para a população a ser utilizado. E as vacinas, elas têm em sua composição 4 estruturas principais, tá? Então, o líquido de suspensão, tá? Que a maioria é água destilada ou solução salina fisiológica, tá? Existem também as vacinas oleosas, tá? Conservantes e antibióticos, tá? Que são pequenas quantidades de substâncias de antibiótico, tá? Ou germicidas, tá? Para evitar crescimento de bactéria, de fungo. Estabilizadores, tá? Que são vacinas constituídas por agentes vivos atenuados. E os adjuvantes. Os adjuvantes, eles servem justamente para potencializar, para facilitar a ação dessa vacina, tá? São compostos contendo substâncias químicas, tá? Emulsões, até mesmo bactérias, que quando administrados junto com o antígeno, eles vão potencializar a sua ação
a sua capacidade imunogênica. Aí nessa tabela vocês podem observar alguns exemplos. Vocês vejam que muitos são estimuladores de macrófagos, tá? Estimulador do processamento de antígeno, tá? Imunoestimulador. Então, tudo em busca de uma melhor eficácia para a vacinação. É algo extremamente importante, por isso que algumas vacinas, a homogeneização ela é extremamente importante, tá? Justamente para que todos esses componentes da vacina eles sejam realmente inseridos ali de maneira homogênea na seringa a ser administrada no animal. E agora que a gente conhece sobre os principais atores que vão atuar na imunidade adaptativa, quando a gente está falando de vacinação, além de já conhecer sobre a vacina em si, sobre sua produção, sobre os seus tipos, agora é o momento da gente conversar um pouquinho sobre como ocorre a resposta imune frente a esse processo de vacinação. Tá? Então vão ser divididas em fase 1, fase 2, fase 3, sensibilização, imunização e estimulação. E a gente vai observar uma resposta imune primária e secundária. Três pontos, 3 imunoglobulinas são extremamente importantes para a gente entender este processo, que é o IgM, o IgG e aí as imunoglobulinas totais. A gente consegue observar através desses traços em vermelho, azul e verde. Então, na primeira dose do antígeno, a gente vai ter aí uma produção inicial de imunoglobulinas do tipo M, do anticorpo IgM, a imunoglobulina M. Tá? Essa imunoglobulina M é a primeira classe de anticorpos que vai atuar nessa resposta primária. Ela tem uma meia-vida bem rápida, uma meia-vida bem curta, e vai responder por um percentual pequeno de total de imunoglobulinas no plasma. Logo em seguida, eu vou ter ali uma produção de IgG. Mas vocês observem que nessa primeira ação, né, nesse primeiro contato desse antígeno, eu vou ter ainda uma pequena produção de IgG, tá? E uma alta produção de IgM. Quando eu tenho uma segunda resposta, uma segunda dose desse antígeno, a gente vai ter uma segunda resposta imunológica, que a gente fala que é uma resposta imune secundária. Nessa fase, é a fase de imunização, ela vai ser característica, ela vai ter como principal característica uma alta produção de IgG. Tá? Dependendo da situação, pode até ser produzido também IgA e IgE. Tá? E com isso eu tenho uma estimulação. Tá? E as vacinas elas acabam tendo uma estimulação muito alta, porque eu tenho ali o gap certinho, através de pesquisa, de quando eu vou ter uma segunda resposta adequada. Tá? Nessa fase de estimulação, as vacinas elas desencadeiam imunidade humoral com uma produção muito rápida de IgG, como eu comentei anteriormente, os quais possuem grande afinidade com esses antígenos específicos. Tá? E a IgG ela acaba tendo uma ação bem mais eficaz e bem mais duradoura do que o IgM, como vocês conseguem bem observar, e até o final do gráfico, o IgM acaba sendo bastante irrisório. Tá? E isso, gente, é extremamente importante para a clínica. Quando eu correlaciono as duas imagens, tá? Durante uma resposta primária, o antígeno ele é processado, por exemplo, por uma célula dendrítica que vai apresentar esse antígeno para um linfócito T auxiliar, por exemplo. E durante a resposta imunológica secundária, o próprio linfócito B ele já pode cortar esse caminho, digamos assim. Ele já pode atuar como uma célula apresentadora desse antígeno. Tá? Lembra lá do primeiro slide que a gente comentou um pouco sobre isso? Então, essa ação mais rápida
de memória, essas são mais rápidas, de identificação, pelo linfócito B, acaba facilitando esse processo. Então, vamos dar um exemplo para vocês, indo para a parte clínica, né? Um cão SRD, ele chega lá na clínica escola do IFAM com um alto nível de IgM, tá? E um outro animal com alto nível de IgG, de um determinado anticorpo. Qual a interpretação que a gente tem? Tá? Que o primeiro animal, ele está tendo um contato ali com aquele antígeno, está tendo contato ali com aquele agente, tá? E o segundo animal pode ser que seja uma resposta secundária, pode ser que ele teve o contato com há algum tempo, né? Com um agente, etiológico, tá? Preste atenção em um ponto que é bem importante para a gente interpretar isso, tá? Saber que curso cronológico o animal está, ele é importantíssimo para o exame clínico, tá? Em condições normais, a quantidade de anticorpos produzidos, né, de IgM, de IgG, é maior na resposta secundária, tá? Por exemplo, a presença de níveis elevados de IgM num animal pode significar uma doença ativa ou uma vacinação recente. Então, saber do histórico do animal é extremamente importante. E saber solicitar também esse exame é extremamente importante, tá? Níveis altos de IgG, por exemplo, que a gente pode observar aí nessa resposta imune secundária, pode corresponder a uma exposição anterior a esse antígeno, tá? Como eu comentei anteriormente, o animal até clinicamente recuperado, já teve a doença, ele está ali só com uma proteção mais duradoura, tá? Uma vacinação recente, tá? No caso até uma segunda dose, se for o caso, ou então até a recuperação de um agente infeccioso. Ele passou ali por um processo grande de doença e ele já está ali numa recuperação clínica total, tá? Então é um gráfico, gente, que ele, ao primeiro olhar, ele parece ser complicado, mas ele é bem simples de entender, tá? É importante que a gente entenda a função e a ação de cada uma delas e faça essa correlação com a clínica. E saber também o tempo de eficácia dessa vacina, ela é extremamente importante para saber quando que eu tenho que gerar uma resposta imunológica com a utilização da vacinação. Porque esses anticorpos, eles têm uma certa durabilidade, como vocês viram no gráfico anterior, tá? Então, nessa tabela 24.1, a gente consegue ver cada vírus, por exemplo, cada bactéria, a eficácia estimada de determinadas vacinas, tá? Observe que algumas podem durar 1 ano, outras até 7 anos, 3 anos, que é quando a gente tem que utilizar do reforço vacinal, tá? Olhem essa tabela, observem essa tabela, mas é extremamente importante a gente observar o que o fabricante está recomendando nesse reforço, tá? No seu reforço, no seu protocolo de reforço, tá? No seu protocolo vacinal, tá? Porque dependendo da situação, vocês viram lá os tipos de vacina. Dependendo da situação, dependendo do tipo de vacina, esse mesmo fabricante ele acaba fazendo pesquisa, até em parceria com universidades, com institutos, para saber realmente essa eficácia da sua vacina. Então, essa eficácia estimada, ela também pode variar de fabricante para fabricante, tá, gente? E muitos países, eles acabam adotando protocolos regionais e locais, tá? Nessa figura 24.2, demonstra que a gente conversa bastante, que vocês ouvem bastante dentro das clínicas, né? Dentro do mundo da medicina veterinária, tá? Nem toda vacina ela vai ser 100%.
tá? Ela vai ter uma eficácia, algumas elas acabam tendo uma eficácia até de 50%, 40%, 30%. Então é importante na clínica a gente conversar isso com o proprietário, tá? Mas ao mesmo tempo, mesmo algumas vacinas que têm baixa eficácia, às vezes, dependendo da predisposição da raça, da espécie ou daquele indivíduo, acaba sendo importante lançar mão à sua utilização. Tá? Então, nesse gráfico, a gente consegue observar isso. Ó. Poucos animais produzem uma resposta imunológica fraca e serão protegidos de maneira insuficiente. A maioria dos animais, bem no gráfico, vê que tem um pico, né? Dos animais produz resposta imune adequada e poucos animais produzem uma resposta imune elevada e serão bem protegidos. Tá? Não se pode esperar uma vacina proteja 100% de uma população, mas se eu conseguir atingir ali 90%, 85%, como vocês veem nessa tabela, eu consigo realmente diminuir a circulação viral, a circulação daquele agente que está naquele ambiente. E para que a gente tenha uma melhor eficácia, é importante realizar uma administração correta, né, dessa vacina e observar aonde que eu vou ter uma falha nessa vacina ou nesse processo de vacinação. Tá? Então nós temos aí dois caminhos diferentes, né? Uma administração incorreta, que aí é falha de manejo. Então, ó, via de administração de maneira incorreta, era subcutâneo e fabricado intramuscular. Tá? Degradação da vacina viva foi, por exemplo, a vacina ela não foi manejada de maneira adequada, era para ser resfriada de 2 a 8 graus e foi distribuída, transportada a 30 graus, 40 graus. Por exemplo, administrada em animais protegidos de forma passiva, tá? Então já não tem ali uma eficácia, né, devido a isto. Ou quando eu tenho uma administração correta, dois pontos diferentes, tá? Animais responderam a esse processo, tá? Então nós temos ali, ó, vacina administrada tardiamente, o animal já está infectado, uso de cepa ou organismo errado, uso de antígenos não protetores. Então eu tive também uma falha mesmo administrando corretamente. E quando os animais não responderam, nesse processo nesse processo de imunização, se foi ali uma imunização passiva prévia, né, ele já teve contato, se o animal está imunossuprimido ou imunodeprimido, ou a variação biológica, tá, ou a vacina inadequada. Então, todos esses pontos é importante que sejam analisados. Imagina num inquérito sorológico de uma determinada doença de bovinos em uma determinada região. Tá? O produtor ou aquela agência de defesa agropecuária atesta que foram vacinados os animais. Só que aí na hora que for realizado o inquérito sorológico, realizado coleta de sangue, ali justamente para saber se gerou anticorpos para aquele determinado agente etiológico, se observa que não tem mais, não foi observado a presença de anticorpos. O que ocorreu? Qual foi a falha? Então é importante a gente entender para que numa próxima campanha de vacinação, por exemplo, se faça de maneira adequada. Tá? Então, de novo, só para recapitular. Se eu administro a vacina, eu tenho que ter uma porcentagem adequada, tá, de animais gerando anticorpos, tá, gerando imunoglobulina. Senão, eu tive alguma falha nesse meu manejo. E algo que pode ocorrer também são as reações vacinais, tá? Através de erro, né, como eu comentei anteriormente, tá? Através da toxicidade normal, tá? Que aí os animais eles vão apresentar realmente ali uma resposta imunológica, um processo inflamatório, tá? Febre, indisposição, inflamação, dor, por exemplo, vai fazer a administração de uma vacina V10, V8 num cão, tá?
É possível que ele fique ali moadinho, cansado, com febre, com dor no local da aplicação, que aquilo nada mais é do que a ação a reação, a resposta imunológica frente àquele antígeno administrado. Mas também eu posso ter respostas inadequadas, que já são respostas que podem evoluir para um quadro clínico que merecem maior atenção do médico veterinário. Aí, ó, hipersensibilidade, tipo 1, 3, 4, tá? Onde eu posso ter uma reação bastante forte no local, anafilaxia, granulomas, tá? Reações neurológicas, reação contra corpos estranhos, fibrosarcoma, encefalite, neurite, tá? E esse limiar dessa toxicidade normal, por isso que está em aspas, de respostas inadequadas, é importante que o animal seja avaliado clinicamente por um médico veterinário, tá? Por isso que no processo de vacinação, seja animal de produção, seja animal de estimação, é importante a gente conversar e falar isso para o proprietário, tá? É realizada a administração da vacina e logo após a administração de vacina, você já comenta para o proprietário, olha, qualquer coisa, você avise, pode trazer o animal aqui na clínica para a gente olhar, porque é possível que tenha ali um efeito adverso dessa vacina, tá? É importante que isso seja conversado entre o médico veterinário e o proprietário, tá? E nesse slide a gente consegue observar isso, tá? A taxa de eventos adversos, né, associados à vacina, tá? E aí ele até separa aí em grupos por quilo, né? E na figura mais embaixo, os principais sinais observados, tá? Colapso, problema de respiratório superior, anorexia, prurida, edema facial, vômito local, tá? Dor local, letargia, febre. Então, esses sinais eles têm que ser passados pelo tutor, tá? E devidamente orientado pelo médico veterinário. E a cada dia que passa, visando uma melhor resposta imunológica do animal, tá? E até para facilitar o manejo, diminuir o estresse desses animais, a medicina veterinária está trabalhando com vacinas polivalentes. O que são essas vacinas polivalentes? É quando eu coloco mais de um antígeno em um frasco, diminuindo ali a quantidade de aplicações no animal, tá? Imagina, por exemplo, nós temos a vacina V10 animal, que nós temos ali a prevenção de parvovírus, coronavírus, adenovírus. Imagina 10 cepas diferentes. Imagina ser aplicado 10 vezes no animal. Cepa por cepa, agente por agente. Então, em vez disso, o que a indústria está trabalhando? Pegar o máximo possível de antígenos e colocar dentro de um único frasco para que seja realizada uma única dose. Tá? Só que aí alguns pontos devem ser observados para que a gente tenha realmente eficácia com o uso dessas vacinas polivalentes. Tá? Então, nós temos que ter combinações desses organismos sem haver inativação ou competição entre esses antígenos. Tá? Que aí, se uma antagonizar a outra, por exemplo, não vai ter uma boa eficácia, né? Evidência de relação e proteção da resposta imunológica de cada antígeno. Então, como vocês viram anteriormente, dependendo do micro-organismo, eu vou ter ali reações em gaps em tempos diferentes. Então, eu tenho que conseguir que todos esses antígenos que foram colocados nesse frasco, ele tem ali uma resposta ou igual ou parecida do organismo animal. Tá? E isso acaba sendo um desafio a ser trabalhado. E também a ausência de efeitos adversos, tá? Porque dependendo do antígeno,
pode haver uma resposta inflamatória exacerbada. Imagina se eu tenho ali muitos antígenos que são que geram febre, por exemplo, ou que geram êmese, que geram diarreia. Tá? Então, essa combinação de efeitos adversos tem que ser levada em consideração também. Tá? E agora, gente, já comentamos sobre vacina, vamos falar agora sobre soro. E conceitualmente, como eu disse anteriormente, o soro nada mais é do que anticorpos que são prontos, né? Já estão ali viáveis, que são utilizados para combater uma determinada doença ou então uma intoxicação. Tá? E se faz isso justamente para que não se espere que o organismo faça todo aquele mecanismo de apresentação do antígeno, produção de linfócitos, atuação de células da imunidade inata, ação do linfócito B, produção de anticorpos, gerando memória. Imagina essa situação no animal, por exemplo, que está intoxicado, que foi mordido ali por uma espécie peçonhenta. Então, dependendo da situação, a utilização do soro, né, dessa terapia com o soro, ela se faz de maneira até imediata. E como funciona esse processo? Tá? É administrado o antígeno em algum animal. Tá? Esse antígeno vai gerar uma resposta imune do animal, como a gente até demonstrou anteriormente no processo de vacina. Esse animal vai gerar anticorpos. Esses anticorpos vão estar circulando no organismo desse animal, no sangue do animal, né? Aí junto com as células sanguíneas, e é extraído apenas o plasma desse sangue. E esse plasma ele vai ser um líquido extremamente rico em anticorpos. Depois de processado, vai ser administrado no animal alvo, justamente o animal que vai necessitar essa terapia. Todavia, a administração desses anticorpos no organismo animal pode gerar uma resposta imunológica de maneira exacerbada, tendo efeitos adversos no organismo animal. Tá? Muitos soros, eles não são daquela espécie que está sendo administrada. Elas foram produzidas em outras espécies. Tá? Então, nós temos aí soros heterólogos, soros homólogos. Tá? E dependendo da situação, pode gerar, sim, choque anafilático, não especificidade desse antígeno com esse veneno. Tá? Então, ali eu estou gerando um problema maior ainda para o organismo animal. Aplicação incorreta, armazenagem errônea desse soro. Então, isso tudo pode favorecer, em vez de ajudar o organismo animal, pode estar piorando o quadro clínico do animal. E para finalizar a aula de hoje, gente, a gente não pode deixar passar sobre alguns fatores que podem influenciar na eficácia da vacina do soro. Eu sei que eu já falei anteriormente um pouquinho sobre isso, só que aqui de maneira bem direta, tá? É importante que se analise a natureza dessa vacina e desse soro, tá? A origem dela, o tipo que ela está sendo utilizada, a espécie que eu estou utilizando, tá? As vias de administração dessa vacina, desse soro, se está sendo de maneira correta, se está sendo de acordo com o fabricante, a idade do animal, então se ele está tendo ali uma boa resposta imunológica. Animais jovens apresentam uma resposta, animais mais senis outras respostas. Tá? Estado nutricional desse animal, se o animal está em desnutrição, se tem a presença de parasitose. Estes não podem ser vacinados porque o risco dos efeitos adversos serem mais exacerbados são maiores. Animais em gestação, tá? Lembrando que o processo de gestação é uma época bastante delicada para o sistema imunológico. Tá? Presença de anticorpos maternos podem estar ali alterando e diminuindo a eficácia
desse antígeno que está sendo administrado. Tá? Infecções concorrentes, então se eu tenho ali um agente infeccioso, pode estar também atrapalhando nessa resposta imunológica. E o uso concomitante de outros medicamentos, tá? Principalmente medicamentos que vão gerar uma imunossupressão. Tá? Então, a gente finaliza a aula de hoje aí com algumas referências e leitura recomendada. Tá? Deem uma olhada principalmente no Águas e no Teaser, tá? Tem bastante material sobre. Tá? E eu encerro a aula de hoje com a seguinte frase: a beleza de uma coisa viva não são os átomos que estão nela, mas a forma como esses átomos são colocados juntos. Essa frase tão bela desse cientista bastante renomado traz uma ótica bastante interessante na imunologia. E o que é imunologia? A gente enxergar o micro, mas também saber do macro. Tá? Enxergar ali uma célula, mas também saber que essa célula é parte de um organismo animal, e esse organismo animal ele está no ambiente. Tá bom, gente? Então, boa aula, bons estudos para vocês, tá? Se dediquem bastante, tá? E qualquer coisa a gente está por aqui. Grande abraço.